Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 fatores subjacentes que às vezes passam desapercebidos, são meio desconhecidos, que causam ansiedade e estresse. Vou falar sobre eles e como você pode se livrar e se cuidar cada vez mais e se livrar da ansiedade. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você ter mais saúde, disposição, ficar livre da ansiedade, da depressão e ter mais qualidade de vida. Você sabe que o seu comentário aqui é muito importante. Quanto mais você comenta, mais as pessoas também veem e se ajudam mutuamente. E a gente cria um espaço, um grupo de apoio, onde uns possam ajudar os outros. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. Bem-vindo ao canal. Então, como você sabe, eu sempre trabalho aqui no canal. A ansiedade pode criar muitos sintomas. E aí são mais de 200 sintomas. Eu tenho vários vídeos aqui que você pode assistir depois sobre sintomas: dor de cabeça, dor no peito, tontura, desmaio, fraqueza, sensação de despersonalização, aceleração do coração, palpitação. São muitos sintomas. E aí você tem vídeos aqui falando de cada um deles detalhadamente e de um conjunto deles também. E esses sintomas às vezes parecem até estranhos, alguns sintomas são até bizarros, esquisitos. As pessoas ficam até assustadas porque não imaginam que a ansiedade ela pode causar, por exemplo, uma tontura, uma despersonalização, um surto da ansiedade, você ficar confuso, ou as mãos geladas, ou você ficar com dores abdominais, dores tão fortes que as pessoas ficam assim: meu Deus, mas será que é ansiedade mesmo? Porque é tão real e é tão físico, e é real mesmo, é legítimo essa dor, essa sensação. E caso você tenha feito exames aí e os exames não deram nada, você foi ao médico e realmente não teve nenhum diagnóstico médico, aí sim a gente pode estar levantando a hipótese da ansiedade e ser uma causa desses sintomas. Mas existem vários fatores que vão fazer com que esses sintomas apareçam, eles possam persistir indefinidamente, desde que você não faça o tratamento. Se você começar a fazer o tratamento, como eu venho falando aqui, com paciência, com tolerância, com calma, você pode ir eliminando os sintomas da ansiedade a longo prazo. Não é um tratamento milagroso, não é da dia para a noite, mas é possível você eliminar com persistência, com paciência e com tolerância. Então, não é de se admirar que tantas pessoas que lutam com a angústia do transtorno da ansiedade, elas vão se sentir também muito angustiadas com os sintomas, porque os sintomas são muito desconfortáveis. A boa notícia é que eles não são graves. Então você não vai ter um AVC, você não vai ter um infarto, um câncer, um tumor. Eles são sintomas muito ruins e assustadores. E aí realmente as pessoas ficam muito preocupadas. Mas realmente eles não são graves. Agora, para eliminar esses sintomas, a gente tem que reduzir o estresse, a hiperestimulação do corpo e dar tempo para o corpo recuperar. E isso muitas vezes as pessoas não compreendem e querem, claro, compreensível, todo mundo quer ficar livre dos sintomas rapidamente. Mas não tem milagre, você não fica livre de sintomas de um dia para o outro, não tem remédio que cura isso rápido, nem suplemento, nem alimentação, nem um chá, nem um fitoterápico. É apenas o processo mesmo da psicoterapia e você vai pouco a pouco se libertando desses sintomas e, se necessário, se a medicação você pode tomar, ela vai reduzir os sintomas, mas ela não vai tratar as causas desse sintoma. Então, à medida que o corpo vai se recuperando, os sintomas vão diminuindo e vão desaparecendo. Mas isso demanda tempo, como eu sempre falo aqui com vocês no canal. Agora, a ligação entre a ansiedade e os sintomas, tanto sintomas agudos, que as dores musculares, dor no peito, a dor de cabeça, e sintomas crônicos, essa fadiga, esse cansaço, por exemplo, você pode aí ver outros vídeos meus falando sobre isso. E essa redução desse estresse, desde que ele seja simples, já ajuda bastante a você combater esses sintomas e existem formas naturais para você reduzir isso. Depois eu vou trazer um vídeo sobre essas dicas naturais para você reduzir e ajudar você nesse combate ao estresse. Agora, uma vez você entendendo quais são esses fatores subjacentes e aí que vão causar ansiedade, isso ajuda muito, porque você pode começar a trabalhar esses fatores que estão ali causando, criando sintomas da ansiedade. Então são comportamentos, atitudes, hábitos, pensamentos, situações, circunstâncias que vão criar essa ansiedade. E esses fatores, eles muitas vezes não são identificados,
não são abordados e podem causar persistência dos sintomas. E esses fatores que a gente precisa trabalhar na psicoterapia para poder realmente melhorar e você ser contemplado aí com seus esforços e reduzir o estresse e a ansiedade. Então, se esses fatores que são aí subjacentes, que são muitas vezes não percebidos, se eles não forem identificados e se eles não forem abordados, você não vai ter sucesso. Agora, quando você identifica e entende, aí sim os resultados são melhores, você vai continuar a ter mais saúde e disposição. Do contrário, você vai criar ansiedade e aí vai ter menos saúde, mais estresse e os sintomas vão continuar aparecendo para você. E muitas pessoas ansiosas, elas lutam com a recuperação da ansiedade, passam esses anos tendo ansiedade porque elas desconhecem esses fatores subjacentes. E claro que existem esses que eu vou falar, esses 10 mais gerais, mas cada pessoa tem a sua história de vida e tem assim as suas dificuldades, as suas especificidades que vão tratar essa sua individualidade. Então, muitas vezes a gente ouve as pessoas que recuperaram da ansiedade falando assim, olha, eu tenho feito tudo corretamente durante meses, mas os meus sintomas continuam os mesmos. O que está acontecendo? O que está de errado? E na verdade, você está no tratamento, os sintomas vão desaparecendo gradualmente. Então, lembra, uma ansiedade moderada leve, ela demora 6 meses ou mais. Uma ansiedade moderada, 1 ano, 1 ano e meio. Uma ansiedade grave, 2 anos, 2 anos e meio. Então é um tempo realmente de respiração, de tratamento, para você conseguir eliminar esses sintomas, não é rápido. Então as pessoas falam assim, nos últimos meses eu tenho visto a maioria dos meus sintomas diminuindo, mas nos últimos 2 dias os meus sintomas voltaram a aumentar. E acho que eu não estou fazendo a coisa certa ou não estou fazendo nada de errado, por que meus sintomas voltaram a aumentar? Então, acontece isso mesmo. No tratamento da ansiedade, os sintomas aparecem e desaparecem. E quanto mais você trata, você cuida, eles vão desaparecendo cada vez mais. Mas durante o tratamento, durante 6 meses, se for o caso, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, eles vão continuar aparecendo. Então você precisa ter paciência, tolerância para entender como que isso funciona e aí continuar no tratamento para que depois de um tempo, 2 anos, 2 anos e meio, ele vai se dissipar e ele ser eliminado completamente. Outras pessoas falam assim, olha, eu tenho seguido todas as suas recomendações, tudo que você fala, tenho visto seu canal, as lives, faço tratamento com você e a maioria dos meus sintomas desapareceram, mas alguns deles persistem, não importa o que eu faça. Por quê? Então, porque realmente o tratamento está em andamento, né? Você pode, aí tem gente que fala, olha, ainda persiste uma dorzinha no meu peito, um enjoo, uma certa dor no estômago, no abdominal. Isso é natural, porque realmente o tratamento ainda precisa dar continuidade para você eliminar totalmente. Então lembra, o tempo ele é mais demorado mesmo. E ainda pessoas falam assim, olha, graças à sua informação eu me livrei de todos os meus sintomas. Eu estou me sentindo ótimo durante meses, mas há algumas semanas muitos dos meus sintomas voltaram. Então isso realmente acontece e as pessoas falam, eu não compreendo por que isso aconteceu, não estou fazendo nada diferente, o que causou isso? Mais uma vez é isso, a pessoa às vezes não entendeu que ela pode estar 6 meses, 4 meses, 8 meses no tratamento e de repente os sintomas diminuíram, mas eles voltaram porque você precisa de mais tempo, aí 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, para realmente eliminar os sintomas, porque a hiperestimulação do seu organismo ela continua e os fatores subjacentes ao estresse, muitas vezes eles não são tratados, não foram tratados, não foram abordados. E aí uma das principais razões para você realmente ter uma recuperação a longo prazo ou não, ou os sintomas voltarem, porque você não tratou esses fatores subjacentes. E é importante você trabalhar com um terapeuta, um psicólogo, que ele vai identificar esses fatores subjacentes que estão causando aí esses sintomas da ansiedade. E muitas vezes você não está trabalhando adequadamente, os sintomas não desapareceram porque você talvez está trabalhando sem conhecimento desses fatores. Se você quiser informações mais detalhadas sobre o seu caso, manda um e-mail para mim, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com. Eu sempre falo isso nas lives. Se você quiser mandar um e-mail com o seu celular, a gente pode agendar uma sessão inicial para a gente conversar e aí você entender as suas necessidades. Então, vou falar aqui alguns fatores que estão aí subjacentes, que eles são causadores dos sintomas da ansiedade. Já falei deles em outro vídeo, mas aqui a gente pode catalogar com mais especificidade. O primeiro deles é a preocupação. Então você pode ter aí um comportamento que ele não é saudável
e que vai estressar muito o seu corpo. E você vai estar com muita pressa para resolver os problemas, mas na verdade você insiste na preocupação. Tem clientes, alunos, assinantes e pessoas aqui do canal que falam: esse meu jeito ele é muito antigo, eu me preocupo mesmo, me preocupo com essa pandemia, preocupo muito com os meus pais dessa pandemia, se eles estão, mesmo que eles vacinaram, eu continuo preocupado se eles estão recebendo pessoas, aglomerando, e eu fico com isso muito na minha cabeça e às vezes falando que é difícil mudar isso. Na verdade, é um hábito, um comportamento, esse pensar mais preocupado, e ele é um dos grandes causadores da ansiedade, né, querido? A gente tem falado isso muito aqui, e é preciso mudar. É claro que isso não muda rapidamente, porque é um hábito que você adquiriu há muito tempo na sua vida, talvez desde a infância, você foi criado numa família que tem mais preocupação mesmo, e só que isso realmente gera, são fatores causadores muito da ansiedade, porque lembra, o seu cérebro, ele produz pensamentos e você produz conexões com os seus pensamentos através dos neurônios. E quando você está preocupado, você está dando uma mensagem para o seu corpo de que você está em perigo, que tem alguma coisa que pode te ferir a qualquer momento. E aí seu corpo vai produzir todos os mecanismos do estresse, de luta e fuga. E um deles são a produção de hormônios do estresse, adrenalina e cortisol. Dois grandes hormônios aí que, jogados na corrente sanguínea, eles causam muito mais mal-estar no seu corpo e causam sintomas, indo para a sua cabeça, o sangue circulando no corpo todo. Então isso, a preocupação por si só, ela já é uma grande causadora da ansiedade. E aí, se você não mudar esse hábito, fica muito complicado de você ver o tratamento dando certo a longo prazo. Porque se você insistir com a sua preocupação, ela vai aumentar os sintomas e vai persistir, mesmo que você faça psicoterapia, mesmo que você faça medicação, você use suplementos, chás, tudo que você faça, se você não diminui o volume de preocupações, a forma como você alimenta as suas preocupações, a ansiedade vai continuar, os sintomas vão continuar durante muitos anos. E a preocupação é baseada no medo. Sempre que a gente está preocupado, ela vai ativar a resposta ao estresse. O medo da pandemia, o medo de ser contaminado, o medo de morrer, o medo de ter um acidente. E aí esse nível de estresse, ele é proporcional ao grau de preocupação. Quanto mais você se preocupa, mais estressado você fica. E aí, identificar esses medos, tem vários vídeos aqui do canal que eu falo sobre os medos, tipos de medos, e é claro que eles são importantes, são medos que nos protegem, nos dão segurança, mas eles também, se alimentados de uma forma equivocada, eles vão causar muita preocupação. Se a gente estiver aí ligeiramente preocupado com alguma coisa durante um longo período, essa preocupação vai estressar o corpo durante esse período. Então, mesmo que você tenha uma preocupação que ela é leve, mas ela persiste, não é? Você vai viajar daqui a um mês e você fica alimentando essa preocupação com a viagem, você cria no seu estresse, no seu corpo, um estresse. E esse estresse crônico, ele vai causar uma hiperestimulação e os sintomas. E aí você vai ter todo o ciclo do medo, da ansiedade, dos sintomas, fazendo uma retroalimentação. Quanto mais preocupa, mais medo, mais sintoma da ansiedade. Aí você tem um sintoma, você fica preocupado com medo dos sintomas, aí volta tudo e você não sai dessa areia movediça, que são os medos, as preocupações e a ansiedade. Se você estiver muito preocupado com alguma coisa, essa preocupação vai provocar um elevado grau de estresse e rapidamente, algumas horas de preocupação aguda de alto grau, elas vão estressar o seu corpo o suficiente até o ponto de você ter uma hiperestimulação e os sintomas durarem muitos dias. Então, mesmo uma preocupação leve até uma preocupação grave, os sintomas vão aparecer e você vai ficar com muita desequilíbrio emocional. A preocupação é um comportamento que vai gerar muito estresse rapidamente. E ela é razão, por isso que ele é um dos 10 principais comportamentos pouco saudáveis que cria problemas com ansiedade e estresse e sintomas. Então, realmente, vale a pena combater, entender e você trabalhar isso da melhor forma possível. Um outro fator subjacente é a ansiedade com a preocupação com a sua saúde. Você está muito preocupado com o que você sente, com o que você está com o seu corpo, você faz monitoramento do seu corpo, procura na internet os sintomas, cada pensamento seu preocupante sobre a sua saúde vai desencadear uma resposta ao estresse que é proporcional a esse grau desse medo. Então, se você tiver um elevado grau de preocupação, um elevado grau de estresse vai acontecer. E aí, essa ansiedade com a saúde, ela é um catalisador comum para dificultar a sua luta contra o transtorno da ansiedade. Então,
quanto mais você se fica preocupado demais com a sua saúde, você recebeu o diagnóstico médico, você recebeu os exames laboratoriais, fez o ecocardiograma, eletrocardiograma, exames de sangue, você foi no otorrino, você foi no ortopedista, você foi no neurologista e todos falaram, você não tem nada, né? Tá tudo bem do ponto de vista orgânico, do ponto de vista médico, então é ansiedade. E se você não acredita e ainda fica duvidando que é ansiedade, porque as dores são muito grandes, você fica mais prejudicado e demora mais no seu tratamento e isso vai persistir durante mais tempo e anos até que você possa engajar no tratamento mesmo específico. Um terceiro fator que é muito importante que acontece é a catastrofização. Você fazer uma catástrofe, imaginar o pior cenário possível, você está sempre pensando, tendo pesadelos, se eu morrer, se eu for entubado, se eu pegar o vírus, se os meus pais morrerem, se eu for no hospital, e você acorda ofegante de noite, com pesadelos, com sonhos ruins, você fica trazendo na sua mente uma catástrofe que ela pode acontecer o tempo todo e essa preocupação baseada no medo, ela aumenta o seu estresse com muita pressa, muita rapidez. Quanto mais frequentemente você catastrofiza, mais estressado o seu corpo fica. Então, catastrofizar é um comportamento pouco saudável, que é muito comum e alimenta problemas muito grandes com transtorno de ansiedade. E isso precisa mudar esse hábito, esse comportamento, esse pensamento. Veja, o pensamento catastrófico, ele gera uma modificação no seu corpo tão grande que você fica completamente fora de si. E você estando fora de si, fica muito complicado, o estresse aumenta e a ansiedade aumenta demais. Então é preciso cuidar disso e diminuir muito essa catastrofização. Um quarto fator muito importante que atende aí, que causa essa ansiedade, são as relações não saudáveis. Então, relacionamento familiar, relacionamento amoroso, afetivo, casamentos, relação com filhos, relações com o trabalho. E aí essa relação pouco saudável, ela vai te pressionar e vai trazer um estresse proveniente dessa relação e vai ser suficiente para causar hiperestimulação e sintomas. Então, se você tem aí problemas na família, com filhos, e você não consegue trabalhar isso, é inevitável que você vai ficar ansioso. Então, assim, muitas razões a gente entra e suporta relações pouco saudáveis e esses fatores, essas crenças de que você não é saudável, nem o seu companheiro, isso vai aumentar muito os sintomas, né? E aí as relações precisam funcionar de uma forma saudável. Se ela não está saudável, ambas as partes, você realmente vai ter um problema a longo prazo. Então, a menos que cada pessoa tenha identificado e trabalhado seus fatores subjacentes, pode alimentar essa discórdia que causa um grande estresse nas relações. Então, os conflitos aí familiares, pessoais, profissionais, entre amigos e colegas, estar em relações pouco saudáveis é um fator subjacente comum. O quinto fator são limites não saudáveis, limites nas relações pessoais, limites de alimentação, de atividade física, limites que você coloca para você que eles são muito violentos para você. E isso faz com que você fique mais vulnerável, você se sinta mais frágil. E se você não estabelece limites saudáveis, definidos, respeitados nas relações, você vai continuar lutando muito com o estresse e com o conflito. Então, esses limites pouco saudáveis, eles são um fator que é importantíssimo de você estabelecer. Quer dizer, será que você está fazendo multitarefas? Você está acumulando um volume de trabalho muito grande, fazendo malabarismo com suas atividades? Ou você está se excedendo nas relações interpessoais? Você está aguentando muitos desaforos, vamos dizer assim, não é? Você está aí talvez aguentando agressões dos seus parceiros, do seu trabalho, você talvez está se submetendo muito a fatores estressantes no trabalho. Quer dizer, a partir do momento que esses limites não são claros, não são saudáveis, com certeza eles vão alimentar muitos sintomas de ansiedade e não adianta você tomar medicação, não adianta você fazer psicoterapia se você não mudar esses limites que não são saudáveis. Compreender quais são na sua vida é muito particular, muito pessoal e aí vai trazer mais benefícios para você à medida que você trata dele. Um sexto fator é você lidar com as crises da sua vida, com os obstáculos, as adversidades, de uma forma muito difícil, muito grave, muito perigosa. Quer dizer, você pensa aí na questão do trabalho como se fosse um obstáculo muito grande para você. Você lida com as crises no trabalho, com as crises na família, os conflitos que você tem pessoais, com amigos e pessoas conhecidas,
você trata isso com uma gravidade muito grande, quer dizer, você coloca muita tensão nessas relações. E aí é como se você estabelecesse sua vida em crise, baseada no medo, o tempo todo você está com medo de tudo, no drama mesmo, meio que você tivesse aí vivendo quase que tendo a energia do drama para viver. Então é como se você pensasse, olha, eu preciso estar sentindo esse peso aí para poder funcionar. Eu preciso estar preocupado, senão eu não funciono. Quer dizer, se você coloca essa característica da sua vida diante de uma crise o tempo todo, aí fica bastante complicado. Você vê tudo como uma crise e o estresse é muito significativo. E isso vai impactar todo o seu tratamento. E se você abordar a vida como se tudo fosse uma crise, não vai demorar muito para o seu corpo se tornar hiperestimulado e sintomático. Então, a vida em crise, você se coloca nessa forma, é um fator muito comum que cria problemas de ansiedade, estresse, sintomas todos, e aí é muito complicado, porque na verdade, é claro que a vida tem obstáculos, tem adversidades, tem problemas, já a gente está vivendo essa pandemia, essa tragédia aí, nacionalmente e mundialmente, então é uma grande tragédia. Agora, fazer disso uma crise pior, isso pode causar muitos sintomas. Então, se você cultiva preocupações excessivas, medos excessivos, e se você fica assistindo televisão no sentido de procurar casos mais graves, se você fica assistindo jornais, rádios, internet, procurando ver acidentes, procurando ver mortes, e você se alimenta disso, com certeza o seu corpo vai sentir muito. E aí precisa mudar esses hábitos para você realmente trazer mais equilíbrio, mais paz, maior tranquilidade e conseguir vencer esse tipo de pensamento, esse estilo de vida que não é muito saudável. Então mudar isso é primordial para dar certo o seu tratamento. O sétimo fator é a raiva e a frustração. Estar zangado e frustrado também desencadeia resposta ao estresse. Quanto mais zangado, mais frustrado você estiver, maior é o estresse. É claro que a vida, ela traz isso para a gente. Então sentir raiva e sentir frustração não é o problema. A questão é se eu alimento isso durante muito tempo. Então, viver a raiva é legítimo, viver a frustração, olha, estava no emprego, fui demitido, é claro que dá raiva, é claro que você fica frustrado, claro que você fica triste, e viver isso é legítimo. O problema é quando eu não vejo saída, eu fico cultivando essa minha raiva, essa minha frustração, numa forma, um comportamento pouco saudável. E isso é muito comum e vai alimentar a ansiedade, vai alimentar os sintomas. Se você se sente frequentemente zangado, frustrado, você vai ter comportamentos que vão trazer mais agressão para você, você vai se relacionar de uma forma mais agressiva com as pessoas, e aí os seus esforços de recuperação, eles não vão produzir resultados desejados. E aí você precisa entender por que que realmente eu talvez alimento essa raiva. O que eu estou sentindo que causa tanta irritação comigo mesmo? Provavelmente talvez uma insegurança, um medo, descobrir o porquê que está acontecendo isso, por que você sempre opta por estar brigando com as pessoas e vendo situações sempre de um ponto de vista mais dramático, mais pesado, mais carregado. Entender isso e mudar não é fácil, demanda um tempo, por isso que a psicoterapia é importante para você mudar esses hábitos, mudar as atitudes. Você precisa primeiro compreender essa forma sua de atuação. Ela não é saudável, ela é desequilibrada e trabalhar isso para que você volte a um certo equilíbrio. Ninguém é perfeito, claro, mas que você diminua essa tendência sua à raiva, à frustração, a sentimentos muito intensos e que causam muito desgaste para você. O oitavo fator, sentir-se sobrecarregado, a crença de que você tem aí demasiada coisa para fazer, que não tem tempo suficiente para fazer tudo, é uma forma de ansiedade baseada no medo. É como se você pensasse assim, nossa, eu preciso estar me sentindo sobrecarregado, eu preciso estar me sentindo que eu estou fazendo muita coisa para me sentir ocupado e me sentir seguro. É como se você tivesse medo de lidar com você mesmo. E aí você se sobrecarrega, faz muitas atividades para poder se libertar, se proteger desse medo aí. Então, precisa avaliar isso, né, querido? É lógico que a gente precisa produzir, precisa fazer muitas atividades, mas como que esse fator é tão desgastante, né? Se você coloca muitas tarefas para você fazer e você fica tensionando o seu corpo, tensionando a sua mente e você não descansa. Se você não descansar, não tem como você se recuperar dos sintomas da ansiedade. Eles vão voltar, você pode começar um tratamento, mas mudar essa sobrecarga, ela vai, claro, aliviar você. E tem gente que não tira férias nunca, tem gente que não viaja nunca, tem gente que
trabalha 24 horas por dia, todos os dias da semana, então é bem complicado, isso acaba te estressando muito. E aí dá uma pausa para respirar, é fundamental, e tirar essa sobrecarga e sobrepeso, aí sim você vai ter os sintomas mais aliviados. 9 fatores, está sempre com pressa. As pessoas ansiosas estão sempre com pressa, aproximam-se da vida como se fosse tudo urgente. As pessoas ansiosas pensam muitas vezes que tem muitas coisas que precisam de fazer, e aí essas coisas estão cheias de pressa, de prazo, uma lista interminável de coisas que precisam ser feitas com urgência, e aí estar com pressa vai desencadear estresse, não tem dúvida. Você vai apressar de fazer comida, de comer rápido, você vai apressar de andar para andar rápido, para chegar no lugar rápido. Então isso tudo é um acelerador do seu organismo. Você está sempre ali com o pé no acelerador, no talo, né? Você vai apertando ali até que o seu corpo estoure, o carro estoure, e aí você tem que fazer o tratamento adequado mesmo. Então veja isso aí para você mudar essa tendência sua a estar sempre apressado. Sempre, muitas vezes fazendo as coisas com muita rapidez. E o 10º fator é a ansiedade social, que muitas vezes uma baixa autoestima é um fator aí que você se sente não adequado nos lugares. Essa baixa autoestima leva você a questões de ansiedade social, de não querer sair em público, não querer estar com as pessoas, não querer conversar, você evita ambientes sociais, e aí é claro que nessas situações você vai estar muito ansioso. E também por quê? Porque nós, seres humanos, precisamos do contato uns com os outros. Então esse estresse aí, dessa ansiedade social, ela precisa ser tratada, né? Você melhorar essa autoestima, você se valorizar mais, verificar os pontos fortes seus, sua autoeficácia, e aí essa combinação vai te ajudar cada vez mais para você diminuir a luta contra os sintomas da ansiedade. E se você aí gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe. E se ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças e quintas e sábados às 19 horas. Bem-vindo ao canal.